tempo de escuridão é o que o pastor Paulo Bife vai compartilhar neste exato momento. Fica no vídeo até o final, não sai, porque ele vai falar exatamente de um período muito difícil também que o povo de Deus enfrentou e passou. Perseguição, morte e tortura. Exatamente um período de 1260 anos. Você sabe o que aconteceu? A Santa Inquisição. E a Igreja Romana, ela fez mudanças. E essas mudanças que tem feito, o mundo evangélico tem abraçado essas ideias também. Fica aí no vídeo até o final, e eu vou deixar o link da mensagem completa aqui na descrição para que você possa acompanhar na íntegra esta mensagem com o pastor Paulo Bife, tá bom? Então que Deus ele te abençoe. Tenho certeza que essa mensagem será muito edificante na tua vida. Acompanhe aí. Mas tirando essa parte agora de poderes civis, o que eu quero mais destacar é que esses 12 séculos da supremacia papal, os 1260 anos, foram uma tragédia para a humanidade, né? E principalmente para o povo de Deus. Esse período é conhecido como a Idade, quem sabe, escura. Por quê? Porque o saber, o conhecimento foi tirado das pessoas. Ninguém sabia de nada, de arte, de nada, e muito menos de Bíblia. As pessoas eram proibidas de ler a Bíblia. Por quê? Porque era do interesse da igreja, que ao mesmo tempo era também o Estado. Quanto mais ignorante as pessoas, mais fácil de você enrolar e manipular as pessoas. Então foi um período de trevas morais, muitos cristãos, mas muitos mesmo. Em um outro estudo eu vou falar mais sobre isso, irmãos. Muitos cristãos foram lançados às feras, sem ter como fugir, morriam ali comidos por leões, por animais terríveis, ou então eram queimados em fogueiras, não porque eram criminosos ou assassinos, mas porque queriam obedecer à Bíblia e não à tradição da igreja ou às ordens do Papa. Isso a história confirma, não tem como você fugir. Por exemplo, se você for na Rússia, né, em São Petersburgo, você vai encontrar lá o Museu do Ateísmo. E se você for aqui no Peru também, na capital do Peru, em Lima, você vai encontrar também outro Museu do Ateísmo. Museu do Ateísmo? O que tem lá, pastor? Sabe o que tem lá? Instrumento de tortura utilizado pela igreja romana para torturar pessoas que não aceitavam a autoridade do Papa, nem da igreja, mas queriam obedecer à Bíblia e somente à Bíblia, a palavra de Deus. Aí tem alguns exemplos que eu vou colocar aí, não vou, em uma outra ocasião eu vou falar mais sobre isso, vou me aprofundar mais sobre isso, né? Mas aqui o que eu destaco é o seguinte, ó, Roma cristã, porque Roma tem dois períodos, vamos lembrar, né, irmãos? Roma pagã, na época dos imperadores, e depois quando Constantino se converte, tal, e ele futuramente muda a religião oficial do Império Romano e Roma se torna agora cristã. Então, Roma pagã, Roma cristã, certo? Roma cristã, ela torturava os cristãos por ler a Bíblia, irmãos. Isso é comprovado historicamente. 1230 foi instituído o Tribunal da Santa Inquisição. O que é isso? A igreja, ela instituiu um tribunal, e ali havia os juízes daquele tribunal. Quando se descobria algum herege, o que era um herege? Herege é quem olhava para a Bíblia falava, é assim, mas a igreja falava, é assado. Eu falava, não pode ser, está errado isso aqui. Aí a igreja falava assim, não, vem aqui então, vem aqui no tribunal. Aí colocava o camarada lá no tribunal e vários reformadores, John Wesley, Wycliffe, John Hus, Martim Lutero e outros tantos, né, que questionaram a igreja, foram levados nesse tribunal. Chegava lá então, eles estavam lá com as suas ideias, com as suas literaturas, muitos escreviam literaturas. E aí então a igreja falava assim, e aí, você nega o que você escreveu aí? Não. Então, meu amigo, ó, as pessoas eram mortas, né? Vários mártires foram queimados por amor da palavra de Deus. É verdade, irmãos, que milhares de cristãos foram mortos pelos pagãos. Milhares. O Império Romano, através dos Césares, Nero e tantos mais, mataram milhares de cristãos. Mas a igreja romana, católica apostólica romana, ela matou milhões de pessoas. E calcula-se que nesses 1260 anos, né, há uma margem aí, mas calcula-se que foram mortos mais de 150 milhões de cristãos, através da igreja católica apostólica romana. Por quê? Porque eles queriam obedecer à Bíblia e seguir a Cristo, e não a igreja e nem o Papa. Bom,
Olha só uma informação extraordinária em Apocalipse 13. Porque você fala, pastor, mas hoje a igreja não está mais mandando tanto, assim, tanto, né, irmãos? Tanto, porque tem um poder extraordinário ainda. Mas muito menor do que era antes. Por quê? Isso está profetizado? Está. Apocalipse 13, verso 3. Vamos ver lá. Diz assim o texto, Apocalipse 13, verso 3. Então, falando da besta, né? Então vi uma de suas cabeças, como, irmãos? Golpeada de morte. Mas, aí vem outra notícia triste de novo. Mas essa ferida mortal foi o quê? Curada. E diz a Bíblia que toda a terra outra vez fez o quê? Se maravilhou e seguiu a besta. Fala, pastor, então a igreja teve um golpe? Teve um golpe. Biblicamente falando, o período de atuação dela de maneira plena, de 1260 anos, duraria de 538 até 1798. Por quê? O que aconteceu em 1798? Napoleão Bonaparte, sem ter a menor ideia do que ele estava fazendo, sem ter a menor ideia de que ele estava fazendo que uma profecia se cumprisse. No mês de fevereiro, na verdade, dia 12 de fevereiro de 1798, Napoleão Bonaparte envia 2 generais a Roma. O principal deles, Berthier. E Berthier chega em Roma, prende o Papa Pio VI, toma as posses da igreja, que eram muitas, e dá um golpe terrível na igreja. O Papa Pio VI é levado prisioneiro para Paris, e lá ele é preso e morre de velhice. E a igreja levou um golpe ali, aonde por pelo menos 120 anos, quem vivia naquela época falou assim, acabou Roma. Roma não tem mais poder algum. Mas a Bíblia diz que não é bem assim não. Ela recebeu uma ferida mortal, mas essa ferida foi o quê? Curada. E a Bíblia diz que outra vez toda a terra, né, irá se maravilhar e seguirá a besta outra vez. Isso aí é um assunto para outro dia, se der tempo, que eu acho que não vai dar, que nossos domingos estão acabando, meu tempo já acabou aqui, infelizmente. Eu teria pelo menos aí uns 6, 7 temas a mais, incríveis assim, mas acho que não vai ser possível. Mas vamos continuar aqui agora, vamos terminar de hoje. Vamos lá. Olha só a informação agora, irmãos. Como eu falei para vocês, essa prostituta de Apocalipse 17, mulher na profecia simboliza a igreja, pode ir lá na tabelinha de conversão profética. Em Apocalipse 12 tem uma mulher pura, que é a igreja verdadeira. E em Apocalipse 17 tem uma prostituta, que é a igreja falsa. Essa prostituta está sentada sobre uma besta. Que é a besta? Olha o que a Bíblia diz sobre ela. Por quê? Nós vamos ver agora, segundo a Bíblia, aonde é que esse poder se estabeleceria no mundo. E aí, gente, não tem mais o que falar, né? Apocalipse 17, verso 3. Diz assim, vi uma mulher montada numa besta escarlate. Besta repleta de nomes de blasfêmia. E com o que mais? Ou seja, essa besta de Apocalipse 17 tem as mesmas cabeças da besta de Apocalipse 13. Pastor, o que tem a ver as 7 cabeças? Bom, já falei, mulher, igreja, Apocalipse 12, igreja verdadeira, 17, prostituta. O que quer dizer 7 cabeças? Essa mulher, essa igreja está sentada sobre um poder que tem 7 cabeças. O que são as 7 cabeças? Vamos ver? Apocalipse 17, verso 9. E o texto diz assim, olha que lindo João falando, o anjo, Deus inspirando João, ele fala, aqui está o sentido. Quem tem o que, irmãos? Espera aí, quem tem o que, irmãos? Sabedoria. As 7 cabeças são o que, irmãos? 7 montes, nos quais a mulher está assentada. Essa mulher, essa igreja, esse poder político e religioso, que perseguiu os santos, que dominou o mundo por 1260 anos, ele se estabeleceria em um local mundialmente conhecido como a cidade dos 7 montes. E tem uma cidade, irmãos, no mundo que ela é conhecida, tanto é que tem uma moeda aqui, cunhada ali, com uma mulher assentada sobre 7 montes. E aquela cidadezinha, sabe que cidade que é essa? A cidade de Roma. Roma é conhecida como a cidade dos 7 montes, das 7 colinas.
Aí tem o nome de alguns delas aí, né? Palatino, Esquilino, Viminale, Quirinale. Roma, a cidade das 7 colinas, dos 7 montes. Aonde essa mulher ou essa igreja, esse poder está o quê? Assentado. Eu pergunto, o que sede de uma igreja mundial que teve não só atuação religiosa, mas política por grande período da história, de impacto mundial, que sede de igreja está lá na cidade de Roma? O que está lá, irmãos? Está lá o Vaticano. Vaticano. Que é um pedaço de terra que Benito Mussolini, tá? Em 1916, Benito Mussolini, depois da ferida mortal que a igreja leva, ele chama o Papa ali e ele paga uma indenização caríssima. Eu não tenho precisão, mas se eu não me engano é cerca de 800 milhões de dólares pela quantidade de terras que a igreja perdeu. Ele paga uma indenização caríssima, dá um pedaço de terra dentro de Roma e permite que o Vaticano agora se torne um Estado. O Vaticano, ele é o menor Estado do mundo e que tem embaixadas em vários países, inclusive no Brasil. E lá no Vaticano, naquele pedacinho, naquele quadradinho de terra, lá dentro as leis são deles. E o presidente é quem? É o Papa. E um dos termos que o Papa é conhecido até hoje é sumo o quê? Pontífice. Que era o mesmo termo dado para os imperadores de Roma. Sumo pontífice quer dizer aquele que constrói pontes. Por isso que diz aquela frase que todos os caminhos levam a Roma, porque os imperadores construíram muitas pontes, caminhos e tudo mais. Mas o Papa, ele manteve para ele um título do imperador romano. Cumprindo o quê? A profecia. Vamos ver o tempo aqui? Ui, vamos correr, irmão, misericórdia. Terceira marca, irmãos, importante, desse poder. Lançaria a verdade por terra. Vamos lá? Daniel 8,12. Diz assim: o exército foi entregue como sacrifício diário por causa das transgressões e deitou por terra o que, irmãos? A verdade. E ainda assim, o que ele fez, o que aconteceu? Prosperou. Então esse poder político religioso, ele ia fazer o seguinte, ele ia pegar a verdade. O que é a verdade mesmo, irmãos? Vamos lembrar o texto aqui, ó. João 17:17, santifica-os a tua o que é a verdade? Então, esse poder político e religioso, estranhamente falando, ou antagonicamente falando, ele iria pegar a verdade e fazer o que com ela? Jogar por terra. Iria desprezar as escrituras. Ou dar a elas um valor muito pequeno. Por quê? Porque para a Igreja Católica, a Bíblia tem o poder da Bíblia infinitamente inferior ao da igreja e do próprio Papa. A Bíblia lá é se der a hora que quiser, ao que for conveniente. Mas a Bíblia diz que eles lançariam a verdade por terra. E talvez, pensando em você, que talvez está pela primeira vez aqui, e está ouvindo um assunto assim tão indigesto quanto esse, e ouvindo eu fazer uma afirmação como essa, de que, aonde já se viu falar que a Igreja Católica, a Bíblia não tem vez lá, que quem manda lá é a igreja, eu vou passar novamente um videozinho, que eu já passei um dia aqui, só para você ver o que é que a própria igreja fala sobre essa história de um católico querer basear sua fé no que a Bíblia diz. Vamos ver esse videozinho aí? Coloca áudio para mim, por gentileza. 1, 2, 3, vamos lá. Então, voltando, um católico deve ser católico de corpo inteiro. Quando um católico se coloca acima da igreja para julgá-la, já deixou de ser católico. E quando um católico diz, eu vou pegar a Bíblia para ver o que a igreja está dizendo, ele também já virou protestante. Aqui está o erro dos protestantes, colocam a Bíblia acima da igreja. Isso é bobagem pura, porque a Bíblia nasceu na igreja. A Bíblia é a expressão da fé da igreja. Santo Agostinho dizia, eu creio nas Escrituras porque a igreja me diz para crer nelas. Então a Bíblia é o livro da igreja. Então é tirar da cabeça essas ideias tortas e ser católico de verdade. Um bom estudo do catecismo e uma boa dose de humildade resolve essas coisas todas. O que eu vou falar, irmãos? Então a Bíblia diz que eles iriam lançar a verdade por terra e ainda assim iam prosperar. E quer ver uma coisa? Eu pergunto para vocês hoje, no mundo, que tem mais de 30 mil igrejas cristãs, eu pergunto, qual é o dia guardado pela maioria delas, da semana, em adoração? Lançou a verdade por terra e ainda
prosperou. Porque o domingo é um mandamento católico. A igreja católica faz até piadinha com os protestantes, com os evangélicos, falando, vocês ficam reclamando de nós e tal. Por que vocês não guardam o sábado, como a Bíblia diz, guarda o domingo, que é um mandamento católico? Imortalidade da alma, que quando morre, não morre. Na igreja católica vai para o inferno, vai para o purgatório, vai para o céu. Nos evangélicos vai para a glória. No espiritismo reencarna. A Bíblia diz que morreu, morreu, está dormindo. Lançaria a verdade por terra e ainda iria prosperar, né? Não só em relação ao que fez com a verdade, mas também financeiramente, patrimonialmente, né? Quem reclama aí, fala, porque a Universal pega dinheiro, e pega mesmo, irmãos. A Universal não é nada comparado com a igreja católica, irmãos. É fichinha, né? Você vai em qualquer cidade do Brasil, em qualquer cidade, chega lá, o melhor terreno no centro, o que tem lá? A igrejinha, não é uma igrejinha não, né? Eu fui lá no Pelourinho, em Salvador, e eu fiquei assim, encantado, porque eu entrei numa igreja, a igreja de São Francisco, eu acho lá. Gente, é ouro para todo lado, revestido de ouro para todo lado. Queridos, a igreja católica é uma potência, né? 116 embaixadas, infraestrutura de a maior rede educacional particular do mundo. Igreja católica. Eles sabem o poder que está na educação. E não só eles, tem um outro grupo que aprendeu também aí, né? Político, aprendeu que educação é tudo, então investe com força lá para fazer a cabeça dos jovens, né? Instituto de pesquisa, centro de assistências médica, social, igreja católica, dona de cartório, livraria, museu, jornal, estação de rádio, televisão. Gente, é muito dinheiro. O que acontece hoje é que essas igrejas, com base na teologia da prosperidade, enrolam o povo com promessas de prosperidade. Roma conquistou o dinheiro na base da espada, matando pessoas em nome de Deus, saqueando, né? Pessoas em nome de Deus. Foi assim que eles construíram a sua grande fortuna, que é incalculável. A igreja católica nem fala de dízimo. Por que será? Por que será, irmãos? Porque não precisa, irmãos. Tem dinheiro ali, ó, a torneira ali, o ouro para acabar ali, meu amigo, olha, só depois do milênio, com fogo, porque é muito ouro, entendeu? Então, queridos, essa é a terceira. Quarta descrição bíblica. Uma feita por Daniel há 2.600 anos, a outra por João há 2.000 anos, sobre esse poder. Segundo a Bíblia, ele iria ousar mudar a lei de Deus, os 10 mandamentos. Daniel 7:25 diz assim: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Eu pergunto, que poder religioso na face da terra alega ousadamente dizer que ele pode mudar, se ele quiser, até a lei de Deus? Que ele pode fazer o que ele bem quiser. Quem? Católica Apostólica Romana. Aí você olha os 10 mandamentos. Os católicos não aprendem os 10 mandamentos da Bíblia católica. Eles aprendem os 10 mandamentos da onde, irmãos? Do catecismo. Quais mandamentos eles mudaram? Primeiro, o segundo mandamento. Arrancaram. A igreja católica não ensina o segundo mandamento para os seus fiéis. Que diz, não faça para ti imagem de escultura, nem do que é no céu, nem na terra, nem embaixo da terra. Não preste culto para uma imagem, não se ajoelhe para uma imagem. Esse é o segundo mandamento. Cadê? Arrancaram. Só que agora eu quero falar para você, que é nosso amigo que está aqui, que é protestante. Para você que critica a igreja católica por isso, corretamente, porque a base da fé protestante, baseada no que Martinho Lutero disse, ela sola a escritura, só a Bíblia. Para você que critica o catolicismo porque não guarda o segundo mandamento, e o quarto que você não guarda, que é o sábado, e você guarda o domingo? Pare e pense nisso. Então, eles arrancaram o segundo mandamento, mudaram o sábado para o domingo. Olha só o que a igreja católica diz, eu vou ler aqui agora. Está aqui, ó. Talvez a coisa mais ousada, a mudança mais revolucionária que a igreja já fez, aconteceu no primeiro século. O santo dia, o sábado, foi mudado do sábado para o domingo. Não por alguma ordem encontrada nas escrituras, a igreja falando. Mas pelo sentido do próprio poder de quem? Da igreja. As pessoas que pensam que as escrituras devem ser a única autoridade deveriam logicamente tornar-se adventistas do sétimo dia e guardar o sábado sagrado. Está um recado da igreja católica para você, protestante, evangélico, pentecostal, sei lá de que religião que você é. Olha o que a igreja fala sobre o poder que elas têm aqui, ó. O Papa tem o poder de mudar os tempos, abrogar leis
e dispensar todas as coisas, até mesmo os preceitos de quem? De Cristo. Quinta chave, estamos acabando, irmãos, vou dar uma corridinha no final aqui, ó. A Bíblia diz que esse poder cometeria pecados de blasfêmia. Vamos confirmar isso? Apocalipse 13, verso 6. E abriu a boca em o quê? Blasfêmias contra quem? Deus, para lhe difamar o nome e o tabernáculo, a saber, os que habitam no céu. Então, segundo a Bíblia, esse poder político e religioso cometeria pecados de blasfêmia. Aí vem a pergunta, o que é blasfêmia, segundo a Bíblia? Como assim pecados de blasfêmia? O que é blasfêmia, irmãos? Segundo a Bíblia, qualquer pessoa nessa terra que queira assumir para si um papel que é só de Deus, isso é uma blasfêmia. Segundo a Bíblia, isso é pecado de blasfêmia. Quando eu, homem, quero atribuir para mim algo que é só divino, não é meu, só Deus que pode ter. Vamos ver um deles aqui, ó, João 10, 33. Diz assim, responderam-lhe os judeus, não é por obra boa que te apedrejamos, mas sim por causa do que, irmãos? Da blasfêmia. Pois sendo tu o quê? Homem, te fazes o quê? Deus a ti mesmo. Então, segundo a Bíblia, um homem querer ser igual a Deus é uma blasfêmia. Aqui os judeus estavam acusando a pessoa errada. Eles estavam acusando quem aqui? Isso aqui não valia para ele. Por quê, irmãos? Porque ele era Deus. Agora, se eu quiser ter para mim atributos que são de Deus, isso é uma blasfêmia. Qualquer homem que queira isso é uma blasfêmia. Não importa se é pastor, padre, quem for. Tá? Então, queridos, eu vou citar aqui algumas declarações católicas para você sobre quem é o Papa, o que eles pensam ser o Papa e tudo mais. As fontes estão do lado. Pelo tempo eu vou correr, não vou ler todas as fontes, mas você pode depois pesquisar, tá bem? Olha a primeira declaração católica sobre o Papa. Ela diz assim, o Papa não é apenas representante de Jesus Cristo, mas ele é Jesus Cristo oculto sobre o véu da carne. Olha só o que me diz a igreja sobre o Papa. Outra, tu és pastor, és médico, és governador, tal qual mordomo, finalmente tu és outro o que, irmãos? Deus na terra. Outro aqui, a Biblioteca Lúcio Ferrari, diz assim, o Papa é chamado Santíssimo, porque ele corretamente é considerado como tal. Somente o Papa é vigário de Cristo, que é a fonte de toda a santidade. E ele continua, o mestre supremo na igreja é o pontífice romano. Para haver harmonia requer-se submissão completa e obediência à vontade da igreja e do pontífice romano como ao próprio Deus. E ele finaliza dizendo, nós papas ocupamos na terra o lugar de quem? Do Deus Todo-Poderoso. Tanto é que um dos atributos que ele dá a si mesmo, um título é Vicarivis Filii Dei. Vigário, filho de Deus. Sabe o que quer dizer a palavra vigário? Estou com a história, o conto do vigário. Sabe o que quer dizer a palavra vigário? Vigário quer dizer que está no lugar de. Então, se ele é o vigário de Deus, quer dizer que ele está onde? No lugar de Deus. Aqui na terra, o Papa diz sobre ele. Então, pecados de blasfêmia, né? Agora, de que maneira prática Roma, através do sistema papal, do sacerdócio católico, tem tomado posse de atributos somente divinos? De que maneira prática? Bom, de que maneira eles pretenderiam ser igual a Deus? Primeira pergunta aqui. De novo, irmãos, segundo a Bíblia, quem é o único que pode perdoar pecados? Deus. Está aqui, ó, Lucas 5, 21. Mais uma vez uma acusação errada para Jesus, mas verdadeira para qualquer ser humano, que diz assim, ó, e os escribas e fariseus arrazoavam dizendo, quem é esse que diz o quê, irmãos? Blasfêmias. Quem pode perdoar pecados senão quem? Deus. O que você acha? Fala, pastor, tem que conversar com o senhor aí no final, estou com uns problemas aí, vamos ali. Pastor, eu fiz isso, fiz aquilo outro. Fala, você fez? Então faz assim, vai para casa agora, dá 10 voltas na quadra, faz 100 flexão e está perdoado os seus pecados. O que você acha se eu fizesse isso com você? Eu estaria cometendo o quê? Uma blasfêmia. Por quê? Porque perdoar pecados é com quem? Com Deus. Só Deus. E aí você olha para a igreja católica, o sistema da confissão auricular. O que é isso? Um padre está lá, você vai lá e confessa seus pecados. O que é confissão? Vamos ler o que a igreja católica fala. Olha só, vou ler só a primeira aqui, ó. No Cânon Católico, do Concílio de Trento, página 440, diz assim, na confissão, o sacerdote tem o que, irmãos? Lembra para mim? De fazer o quê? Perdoar todos os crimes cometidos depois do batismo.
Quando um criminoso confessa seus pecados ao sacerdote, todos os crimes não são somente perdoados, mas destruídos, e o criminoso se torna agora uma nova pessoa, um santo. Gente, que isso? Aonde que um homem pode perdoar os seus pecados? Isso é uma blasfêmia, né? E finalizando, queridos, 1 Timóteo 2,5, a Bíblia diz assim: porquanto há só um Deus, e um só o quê? Entre quem? E quem é esse? Cristo Jesus. Queridos, nós sabemos do papel que a igreja atribuiu aos santos, né? Especialmente a um que eles canonizaram, que é a Virgem Maria. Não tem lá a oração da Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, faça o quê? Rogai por nós, pecadores. Não é possível, irmãos. Maria, que é uma pessoa maravilhosa, que estará um dia no céu, que nós temos grande admiração por ela, hoje ela não pode rogar por você, porque ela está dormindo no pó da terra, e mesmo que não estivesse, ela não é Jesus Cristo. E segundo a Bíblia, somente Jesus Cristo, Ele é o nosso mediador. Só Ele pode chegar para o Pai e interceder por cada um de nós. Amém por isso, irmãos? E terminando, a pergunta é essa: pastor, e depois? De tudo que nós vimos aqui, o que acontece? Né? Nós já lemos outro dia, mas eu vou reler hoje para que fique bem marcado no seu coração essa promessa maravilhosa. Em Daniel 7, falando da ponta pequena, verso 26 e 27, ele escreveu: mas depois se assentará o que, irmãos? O tribunal, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será agora um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Amém, irmãos? A Bíblia diz, queridos, que depois de tudo isso que nós vimos aqui, Deus irá estabelecer um tribunal. E esse tribunal irá julgar a besta, o anticristo, a ponta pequena, aquele que é contra Deus. E vai condenar esse poder. E depois desse julgamento, Deus então ele vai agora premiar aos santos, aqueles que foram perseguidos, que sofreram, mas que perseveraram até o final. E Ele vai premiá-los, dando a eles o quê? A vida eterna.